Eu queria começar agradecendo o convite. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui. O Fernando disse, meu nome mesmo é José Francisco Soares, mas ninguém me chama de José Francisco, é só Chico Soares, eu sou do FMG. GAME não é game, é o Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais. E eu passei minha vida estudando estatística, mas agora eu só trabalho com avaliação educacional, medidas, vocês vão perceber. Então eu estou na Faculdade de Educação da UFMG. Eu vou começar lhes apresentando o que eu gostaria de fazer. Primeiro eu vou falar um pouco sobre educação, sobre qualidade, e vou gastar quase todo o tema nesse segundo bloco, que é a qualidade de sistemas de educação básica. Sistemas, para mim, vai ser um conjunto de escolas. Eu tenho todos esses indicadores de sistema. Eu, no fim, vou falar um pouquinho sobre qualidade de escolas. Essas coisas são diferentes. Uma coisa é o sistema, outra coisa são as escolas. Infelizmente, talvez não dê tempo de cobrir esse segundo tópico das escolas. A minha primeira indicação é que a gente, falando de educação, nós precisamos nos informar um pouco sobre os instrumentos legais. Quer dizer, eu vou começar com a Constituição brasileira, e aí vocês me entendem muito facilmente. Quer dizer, eu cheguei ao sistema educacional há 10 anos, em 97, então eu sempre tenho que me referir à lei. Se eu fosse mais um professor, aí eu podia dizer, não, deve ser assim. E é ótimo eu voltar à lei, porque as nossas leis têm coisas fantásticas. Por exemplo, o 205 da Constituição, ele está dizendo educação, e repara o que ele está dizendo, direito de todos, dever do Estado e da família. Isso já não é politicamente correto. Quer dizer, o politicamente correto, a educação, dever do Estado, não. Aqui a nossa Constituição está dizendo, se a família não participa, nós vamos ter problema. E isso é constitucional. E depois ele vai dizer quais são os objetivos da educação. Olha como que continua, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, isso é consensual, seu preparo para o exercício da cidadania, isso vai ser a esquerda, e sua qualificação para o trabalho, isso é a direita, usando cores fortes. Mas está lá, perceba, quer dizer, a educação, no sentido geral, ela está dizendo, olha, é o cidadão trabalhando. Então é bobagem a gente ficar falando, olha, os conteúdos estão ultrapassados, são só as habilidades. É um lado e outro. E isso é constitucional. Quer dizer, a gente que defende, a minha geração que defendia a Constituição, tem que defender essa amplitude na educação. Bem, o 206 está dizendo que a educação deve ser de qualidade, embora não se defina o que seja qualidade. Mas eu queria ainda citar a LDB. LDB é Lei de Diretrizes e Bases. Quem vai cobrir educação, leia isso, é um trabalho pequeno, mas é importante, porque no artigo 1º ela vai tomar uma definição absolutamente crucial, que é dizer o seguinte, primeiro, a educação é formação. A educação, leiam comigo por favor, abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais. Ou seja, educação é muito mais do que escola. Muito mais do que escola. Mas essa lei, a LDB, se preocupa logo embaixo com a educação escolar, que é o que normalmente a gente chama por educação. Nesse instante eu queria enfatizar, sublinhar essa diferença. Educação é muito maior, muito mais amplo do que educação escolar e ocorre em muitos outros lugares. Mas nós vamos estar preocupados com a educação escolar, que ocorre em estabelecimentos próprios. Né? Bem, e portanto, com expectativas diferentes. Não sei se eu sou claro aqui. Educação ampla em muitos lugares. Educação escolar, ela ocorre na escola. E aí existem expectativas diferenciadas sobre a educação escolar. Quer dizer, quando vocês conversam com os meus colegas, essa época do ano é muito interessante. A Folha teve uma reportagem, vários outros jornais, como escolher a escola. Aí vão e entrevistam o meu colega da faculdade. Nenhum deles diz que um dos critérios de escolher a escola para o filho é verificar se as crianças aprendem. Quer dizer, não tem nada de errado quando a gente, olhando a escola, a gente pergunta, e aí? A criança aprendeu?
Porque a escola, a educação escolar, quer dizer, o aprender faz parte da educação. Não é toda a educação, mas faz parte. Eu vou voltar muito nesse ponto. Então, eu chamei a atenção para a educação escolar e queria agora que tivesse claro em vocês. A educação escolar, ela tem essas duas estruturas. Os estabelecimentos, para usar a expressão francesa, que são as escolas. E o conjunto dos estabelecimentos, que é o sistema. Então, eu vou estar usando a palavra sistema como um conjunto de escolas. Então, na minha definição, que não é a definição legal, eu posso, por exemplo, falar de um sistema marista, para usar um grupo confessional, ou de um sistema adventista. Mas a lei diz, o sistema municipal, o secretário de Belo Horizonte está aqui do lado, então ele é responsável pelo sistema municipal. Pois bem, eu tenho focos diferentes. Eu vou me ater, como disse, mais aos sistemas, que é onde é a nossa preocupação geral. E o que é qualidade no sistema? Aqui eu tenho que ser um pouquinho mais preciso. Não gostaria que vocês perdessem a dimensão do todo. Quer dizer, a educação ampla. Quer dizer, quando eu tenho 2 filhos, procuro a escola para os meus filhos, eu estou interessado nos aspectos mais gerais da educação também. Eu não quero jogar isso fora. Mas aí eu fiz o corte. Olha, agora eu vou olhar a escola. A escola, ela não tem objetivos diferentes da educação. Eu costumo dizer, sintetizando, o seguinte: qual que é o objetivo da escola? Instruir, mas também educar. Educar, mas também instruir. Instruir é uma palavra politicamente incorreta. Eu tenho muita coisa politicamente incorreta. Que a gente precisa recuperar. Né? Quer dizer, a criança, quando vai à escola, tem direito de aprender. Então, a escola é para instruir e também para educar. Bem, essas dimensões, elas aumentam essa preocupação com o que a gente olharia no sistema e na escola. O que seria uma educação de qualidade? Ela teria uma dimensão dos alunos, os alunos estariam bem atendidos, uma dimensão de ambiente, isso é da Unicef, por isso é que é tão amplo. O ambiente e o que mais nos interessaria, os 3 últimos aqui. Ou seja, será que o que aprendemos é relevante? Nós estamos sendo ensinados por processos que são processos adequados? E, finalmente, o que a gente obteve? Eu tenho um contato com vocês, seria ótimo que eu pudesse dizer sobre tudo isso, mas eu vou me ater aos resultados. Por favor, não entendam que, quando eu falar de resultado, eu estou dizendo que processo não é importante. Eu estou longe de dizer que a escola pode se reduzir a um método comum. Tem muita gente que acredita nisso. Você pega as pessoas mais de orientação que vêm da engenharia industrial, dos movimentos de qualidade, então na cabeça deles a aprendizagem é como se fosse tudo. E aí eles vão querer padronizar a escola numa direção que é incompatível com o que a escola deve fazer para a educação. Tá? Então o processo é importante. O conteúdo também é importante. Mas o que eu estou aprendendo? Mas eu não tenho hoje a possibilidade de enfatizar esses outros aspectos. Eu vou enfatizar os resultados, pela última vez, não estou desprezando os outros. É uma questão de ênfase aqui. Pois bem, eu disse então sistemas, eu disse que os resultados são uma parte importante da qualidade. E que resultados são esses? Então, eu vou estar falando agora sobre os resultados de sistemas. Então, um bom sistema, ele tem acesso para todos, ele tem bom fluxo, ou seja, a criança tem um lugar na escola, ela vai à escola, lá permanece e progride para as próximas etapas, ela tem bom desempenho, esse desempenho é equitativo e, finalmente, custo que a gente pode pagar.